Então, pessoal, de volta aí. Voltando a falar daquele assunto sobre o dólar eventual, culpa consciente. Fiz um vídeo anterior, dei a premissa lá, que era sobre a questão do deputado Carlos Filho. Falei sobre um pouquinho daquele plus, que é o que vai caracterizar efetivamente o dólar eventual, conforme o entendimento lá do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Mas eu não falei uma informação nova que me chegou. Como a gente vive em constantes pesquisas, estávamos eu e Emerson conversando e ele teve uma informação nova. Se não me engano, eu acho que a própria família da vítima, do caso Carlos Filho, que apresentou algumas informações há tempos atrás já, para reforçar o ato de imprudência do deputado enquanto motorista. E essa informação, ao mesmo tempo que a acusação, o assistente de acusação, por solicitação da família, quis apresentar isso me despertou um pensamento que essa informação nova que chegou, eu acho que ela de certa forma pode até vir beneficiar o réu. Porque veja bem, o nosso entendimento qual foi? Qual foi essa informação primeiramente que chegou? Chegou a informação seguinte, que o deputado, reiteradas vezes, ele passou pelo mesmo local, inclusive foi multado, foi apresentado um laudo das multas, foram mais de 20 multas, sempre próximo daquele mesmo horário que naquele dia fatal levou a óbito 2 pessoas, né? Mas quando a gente se depara com essa informação que o deputado, ou o cidadão, ou o réu, como queiram chamar, ele por diversas vezes ele tomou a mesma atitude, ele passou no mesmo local, acreditamos até, por uma questão de dedução, que ele poderia estar por todas as outras vezes, ou por muitas dessas vezes, ele poderia estar também sob o efeito de bebida alcoólica, tá? E ele sempre passou ali, alta velocidade, isso ficou comprovado pela questão das multas, que foram apresentadas, que tem um equipamento periciado, um equipamento que tem todo um procedimento de avaliação periódica. Então, ou seja, as informações que são passadas por esses equipamentos são informações que podem e são utilizadas como prova, né? Fica a seguinte questão: por mais que havia a previsibilidade de ocorrer um acidente, de repente algo mais grave, a morte de alguém, por mais que não havia a previsão, não se sabia qual era a pessoa, mas sabia que poderia ser uma pessoa. Então nós estamos falando do Instituto da Previsibilidade, que é enquadrada dentro da culpa inconsciente, do caso Pascali. Nós estaríamos, ou seja, a assistência da acusação estaria dando mais uma tese, tá, defensiva, porque estaríamos diante do Instituto, ao invés do dolo eventual, estaríamos reforçando a tese de que estaríamos dentro de uma conduta considerada culpa inconsciente, né? Ou até mesmo uma culpa consciente, no meu entendimento, porque é o seguinte: a partir do momento que a pessoa ela toma a mesma atitude várias vezes, e nunca acontece nada de mal, tá dando sempre tudo certo, ele adquiriu uma confiança em sua destreza, em sua habilidade enquanto motorista, e acredito eu, que lá no íntimo dele, ele tinha convicção que por mais que eu tomei algum vinho, uma cerveja, qualquer bebida alcoólica, mas eu tenho uma habilidade, eu já fiz isso tantas vezes, não vai ser agora que vai acontecer,
esse problema, não vou tirar a vida de ninguém. Eu vou, por mais que eu possa acelerar, por mais que eu sou, como é chamado, eu sou braço. Ou seja, eu seguro o carro aqui, né? E nesse dia, fatalmente, ele não conseguiu, ele se perdeu, o carro rampou e ele realmente não teve condições nenhuma. Por mais que ele confiava em sua destreza, em sua habilidade, em sua experiência enquanto motorista, nada disso foi suficiente para livrá-lo e livrar as outras pessoas daquela questão que ocorreu na madrugada, onde houve realmente a morte de 2 pessoas. Tá? Então, ou seja, de uma forma resumida, o que a gente quis apresentar aqui com esse vídeo é isso, que essa tese que a acusação quis apresentar para reforçar que realmente ele fazia isso, era habitual, ele beber, ele dirigir, ele está em alta velocidade, ao mesmo tempo me remete a esse pensamento de uma nova tese, né? De uma tese de culpa consciente, culpa ou até culpa inconsciente, porque realmente não havia a previsibilidade, né? Pelo contrário, havia previsibilidade, né? Havia previsibilidade que poderia até tirar a vida de alguém com uma velocidade dessa, estando alcoolizado e tal. Porém, a tese que eu volto a reafirmar é a seguinte, é que conforme o tempo foi passando e a pessoa foi fazendo isso várias vezes, isso reforçou, sabe, em seu pensamento, que ele era habilidoso o suficiente e que ele poderia evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de situação que pudesse ocorrer ali enquanto ele estivesse na direção. Tá? Então essa questão da acusação trazer esses novos fatos, ao meu ver, é algo que reforça uma tese, né, para uma possível desclassificação. É lógico, aqui nós não estamos falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Isso já aconteceu, já foi apresentado essas provas, mesmo assim já ficou-se definido que realmente vai a júri popular, vai se responder como dolo eventual, mas para efeitos acadêmicos, para que possamos pensar, o cidadão quase cruzou o sinal vermelho ali, por isso que eu dei uma parada ali, ó. E ele não estava bêbado, porque ele estava bem consciente, ele até pôs a mão no rosto assim, tipo, que decepção, me desculpe. Mas estamos dirigindo bem devagarzinho, com bastante cuidado aqui em Curitiba, tudo tranquilo, e deu tudo certo. Mas então, finalizando essa visão, esse pensamento, seria isso, porque temos inclusive aquela velha história, aquele velho episódio que os professores sempre acabam colocando de forma ilustrativa, que é o caso do atirador de facas. Como ele faz algo que é perigoso, mas ele faz isso tantas vezes, ele treina para aquilo, ele acredita em sua habilidade, né? Só que nesse caso estamos falando, é claro, da culpa consciente, porque existe uma previsão clara, que é a esposa dele que está ali, ele está atirando faca, ele acredita em sua destreza, em sua habilidade, mas por uma fatalidade aquele dia algo ocorre e ele acaba acertando uma faca em sua esposa e ela acaba vindo a óbito. Ele não vai ser condenado, não vai ser, como que eu posso dizer, ele não vai ser indiciado e muito menos o Ministério Público colocaria ele numa situação de dolo eventual, estaria imputando a ele o crime tipificado como dolo eventual de forma alguma, justamente porque ele enquadra tecnicamente no instituto que demonstra que havia previsão, né? Era sua esposa, ele sabia quem era a pessoa que estava ali, mas ele, por ser uma pessoa treinada, que tem uma certa destreza, né? Que faz aquilo por um longo período da sua vida, por anos ele já faz aquilo, então aquilo te deu uma confiança que acabou, no caso, por mais que exista a previsão, essa confiança na própria destreza, ele acredita que vai
evitar, que não vai ocorrer nenhum tipo de problema. E quando isso ocorre, automaticamente ele se enquadra nesse instituto. Ele não tinha intenção. Quando a gente fala em dolo, muita gente pensa que é só a intenção. Não é só a intenção, claro. Existe a intenção, que é a questão, aquela vontade, né, de perseguir, de ir atrás daquele resultado. Não era isso. Ele confiava em sua destreza, acreditava que poderia evitar qualquer tipo de situação adversa, porém, em um dia ocorreu uma fatalidade. Ele estaria enquadrado dentro da questão da culpa consciente, porque havia claramente a previsão e não a previsibilidade, que seria algo incerto, né? Havia a previsão clara do que poderia ocorrer. Ok? Então ele responderá, é claro, de maneira pela culpa, né? Não vai a júri popular, porque não é um crime doloso contra a vida, né? Não houve a intenção, mas ele vai responder. E nesse caso, até imagino, sendo a esposa, sendo o filho ou sendo a filha, muitas vezes ele vai estar diante da questão da exclusão, não da culpabilidade, mas ele vai estar será isento da pena pela questão do instituto da finalidade da pena. Porque a pena, nesse caso, o que mais pode causar, digamos assim, ele ficar preso, ele ser punido? Que tipo de punição pode ser maior do que a perda de um ente querido? De um filho, de uma filha, da esposa, né? Então, tipo assim, ou seja, a finalidade da pena, ela se perde nesse tipo de caso que estamos exemplificando aqui. Mas referente ao Carli Filho lá, essa questão dessa nova tese que poderia ser arguida, que poderia ser realmente ser mais incisivo, de repente, o pessoal da defesa, para tentar desclassificar, colocar realmente dentro de uma questão de culpa e não uma questão de dolo. Porém, temos, como já falamos no vídeo anterior, temos já assentado pelo Tribunal de Justiça que quando houver aquele plus, voltando naquele assuntozinho do plus, que é a questão da bebida direção com o excesso de velocidade, com o racha, automaticamente a pessoa será enquadrada certamente dentro do Instituto do Dolo Eventual. Tá ok? Ficamos por aqui e conversamos mais um pouco na sequência.